Números 13, do 1 ao 3. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que te dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Irmãos, eu queria hoje compartilhar alguma coisa aqui. Está no meu coração, essa mensagem, Deus colocou no meu coração alguns meses atrás. Eu queria falar sobre a história de Israel no deserto. Israel no deserto. Se a gente olhar de repente e ver por que aconteceu a história do deserto, por que será que Deus, de alguma forma, permitiu o deserto. A história fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, expulsos do Egito, Deus o tirou do Egito, o povo de Israel. Deus fez tantos, mas tantos milagres na história do povo de Israel. E eles começaram a atravessar o Egito, atravessaram o Mar Vermelho, começaram a ir em direção ao lugar que Deus havia colocado, destinado para eles. E aqui é o momento que Moisés, através da palavra de Deus, ele reúne espias, ele reúne líderes de cada tribo, e ele fala assim, vamos lá olhar, vamos ver como é essa terra, vamos ver como está lá, como a gente faz para conquistar. E esse momento é um momento talvez tão importante para a história de Israel, é um momento tão importante, porque eles estavam ali para conquistar aquilo que Deus prometia. Se você olhar um pouco antes da história, de repente, lá na história de Abraão, dos patriarcas, você vai ver que Deus já havia prometido Canaã ao povo de Israel. Mas o povo de Israel, ele preferiu passar algum tempo no deserto. Sabe, irmão, se você hoje, como tema, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero falar para você, o deserto não é o lugar que Deus tem para você. O deserto não é um lugar que Deus criou para o povo de Israel. O deserto não é um lugar que Deus desejava que o seu povo fosse morar. O deserto não é um lugar que Deus deixou e falou assim, aqui em diante o povo de Israel vai morar no deserto 40 anos. Não foi isso. Sabe, o deserto, quando você fala sobre o deserto, a gente vê fotos ou filmes ou o que seja, mas o deserto, ele varia a temperatura de 50 graus a 0 graus negativos, ou 5 menos negativos, e alguns desertos se chegam até 70 graus positivo, o qual é bastante aqui, de repente, de vez em quando a gente consegue chegar no 40, chega aqui na nossa cidade, nossa região a 40 graus, e quando chega Jesus, misericórdia, fica quente demais. Alguns irmãos ficam até com mais medo de ir para o inferno, vão para a igreja, porque se isso aqui está quente, imagina o inferno. Daí o cara aparece na igreja. Sabe, o deserto não tem chuva, deserto não tem água corrente. Alguns lugares têm alguns oásis, que são lugares onde tem uma poça de água, mas na sua grande maioria, ou quase toda a parte do deserto, não existe vegetação. Algumas partes são rochosas, quente, sem chuva. Um lugar terrível, um lugar que não existe vida, um lugar que não existe fruto, existe alguns lugares cactos, mas é um lugar completamente seco, sem vida algum. Mas sabe, lá no texto que nós acabamos de ler, em Números 13, versículo 2, fala assim, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. A palavra aqui está muito clara, Deus falando a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Aqui Deus está falando, olha, a terra que vocês vão olhar, a terra que vocês vão ver, eu já dei a vocês. A terra que vocês vão chegar, onde vocês vão visualizar aquelas belezas todas, eu já entreguei na mão de vocês. Como eu falei, é uma promessa que foi dada há 500 anos atrás, mais ou menos, dada aos patriarcas. A promessa falando, essa terra pertence a Canaã, essa é uma terra, pertence a Israel, essa é uma terra abençoada, essa é uma terra onde vai manar leite e mel. Uma terra que eu dei ao meu povo. A terra que eu escolhi o meu povo para viver. Sabe, nossas vidas
de alguma forma são feitas cheias de lutas, cheias de tribulações, cheias de choro, e muitas vezes cheias de desertos, cheias de problemas, mas por muitas vezes, na minha pensamento, ou daquilo que eu conheço da palavra de Deus, os desertos o qual vivemos são escolhas nossas. Os desertos qual nós estamos vivendo muitas vezes, nós escolhemos viver neles. Nós escolhemos de alguma forma, sem querer, ou querendo, ou imaginando, ou já tenha sido avisado, nós passamos a escolher o deserto. Nós passamos a querer viver lá. Mas, gente, se você pensar, mas por que alguém quer morar no deserto? Mas por que alguém quer viver no deserto? A história de Israel é mais ou menos essa. Deus deu autoridade ao povo de Israel a vencer, a conquistar Canaã, a passar por cima daqueles que moravam lá, até os gigantes e todos, mas aquele povo que chegou no momento, ele olhou e preferiu voltar para trás e viver dentro do deserto. Nós, como muitos cristãos, servos do Deus Altíssimo, irmãos, Deus tem nos colocado coisas em nossas mãos, Deus quer nos honrar, Deus quer fazer coisas boas e maravilhosas através das nossas vidas, mas muitas vezes nós não temos coragem de confiar na palavra de Deus e depender completamente de Deus. E quando nós confiamos e dependemos de Deus, Deus nos leva a lugares mais altos do que podemos enxergar. Mas o que acontece? Somos teimosos, muitas vezes não confiamos, somos incrédulos e olhamos para trás e queremos fazer as nossas próprias escolhas. E quando fazemos as nossas próprias escolhas, de alguma forma ou outra, nós escolhemos, de alguma forma ou outra, nós passamos por dias terríveis, dias que Deus não escolheu que nós vivêssemos, mas por causa de escolhas que nós temos dia a dia, diariamente ou durante a nossa vida, nós passamos a colher aquilo que Deus não tinha planejado para mim e para você. Nós passamos a colher aquilo que Deus não tinha planejado para a sua igreja, mas passamos a colher porque deixamos de confiar na palavra de Deus, porque deixamos de confiar e depender completamente em Deus, porque somos teimosos, nós somos muitas vezes cabeça dura. Eu não sei se você sabe, mas o trajeto de saída do Egito até a terra prometida, que seria Canaã, ela é de 400 a 500 quilômetros, tá bom? Vamos lá, 400 a 500 quilômetros, é uma distância razoavelmente grande, porém, essa distância a ser percorrida em caminho, andando, ela pode levar de 10 dias até 30 dias, um mês, certamente se faria com menos de um mês. Dependendo da dificuldade do povo, das pessoas mais idosas, das senhoras, alguns deficientes, alguns com problema, aqueles que passavam mal. Mas facilmente poderia falar que em menos de um mês, aquele povo chegaria no lugar que Deus havia prometido a eles. Mas a maior parte dos espias olharam e falaram: não, a gente não consegue chegar lá. Não, nós não conseguimos entrar lá. Não, nosso povo não é capaz de chegar lá. Mas, meu irmão, é claro, aqui a Bíblia falando, quando Deus fala a Moisés: eu te dei, eu dou essa nação ao povo de Israel. Esse é o que eu tenho dado para vocês. E o povo, e os espias olharam para todo mundo: não dá. É impossível a gente chegar lá. É impossível a gente entrar. É impossível a gente conseguir tomar conta daquilo. Sabe, irmãos, qual tem sido as escolhas que a gente tem tomado? Quais têm sido as decisões que estamos tomando hoje em nossas vidas? Toda decisão que você toma hoje, boa ou ruim, ela vai refletir o futuro da sua vida. Aquilo que você decide ser hoje, você colherá e você será amanhã. Se hoje você trabalha, você decide servir a Deus e ser fiel a Deus, você irá colher isso durante a sua vida. Mas ao prosseguir, você deixa de ser fiel e você relaxa. E você começa a fazer do seu jeito, da sua forma. Tudo que você planta hoje, durante a sua vida, você irá colher. Aconteceu na história
A Bíblia fala, aqueles espias, eram 10 espias contra 2 espias que queriam entrar. Aqueles 10 espias fizeram a cabeça de todo mundo. Aqueles 10 espias, eles fizeram a mente de todos. Eles fizeram que aqueles mais de 1 milhão de pessoas que estavam caminhando, todo aquele povo que havia visto com seus próprios olhos todos os milagres de Israel, todo aquele povo que havia visto a libertação do povo do Egito, aquele povo que viu milagres acontecendo, o mar vermelho se abrindo, o povo que quando caminhava, no sol, tinha uma nuvem que cobria o povo todo, para que ele não pegasse em calor. O povo que pela noite tinha uma torre de calor, uma torre de fogo, que incendiava, que aquecia o povo. E aquele mesmo povo, ele não teve fé que Deus daria a vitória a eles. Quantos de nós estamos se perdendo? Quantos de nós temos sido tão teimosos? Quantos de nós temos sido tão incrédulos? Que estamos deixando de experimentar o melhor que Deus tem nessa terra para nós. Porque temos escutado aqueles que não deveríamos escutar. Porque estamos deixando de confiar no Deus, que é o Deus poderoso, o Deus que nos dá a vitória. Porque temos deixado de ver os milagres que Deus quer proporcionar através da minha e da sua vida. Mas isso depende de nós. A história conta que todos os homens que saíram do Egito com a idade acima de 20 anos não puderam entrar na terra prometida. Deus não deixou nenhum, a não ser que fosse Josué e Caleb. Até mesmo Moisés não pôde entrar naquela terra. Eu quero falar porque muitas vezes estamos no deserto. Porque muitas vezes acontece de nós estarmos vivendo no deserto. Porque muitas vezes acontece de estamos vivendo num lugar que Deus não queria que nós estivéssemos. Porque muitas vezes estamos tão mal de alguma forma, que não era aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus escolheu para mim e para você. E uma das coisas que eu vejo claramente nesse texto, é que aquele povo, ele foi desobediente. Você se importaria de falar para o irmão, irmão, você não pode ser desobediente? Aquele que é pai olhou para o seu filho e falou, filho, você não pode ser desobediente, né? O pastor falou, aproveitou o momento, né? Sabia que um dos sinônimos de desobediência é rebeldia? Um dos sinônimos é rebeldia. Está completamente conectada rebeldia e desobediência. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos fala, que o Senhor, Ele odeia rebeldes. Ele compara o espírito de rebeldia a um espírito de feitiçaria. Ele compara aquele que é desobediente a alguém que é rebelde. Isso é muito pesado. Sabe que Deus odeia rebeldia e desobediência? Lá em Isaías 30, versículo 1, na Almeida Revisada, fala assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Deus, Ele abobina planos rebeldes. Deus, Ele abobina rebeldia no nosso coração, desobediência em nossas vidas. E muitas vezes, nós somos levados a ser pessoas desobedientes à palavra do Senhor, rebeldes àquilo que nós cremos na palavra de Deus. Se você olhar durante a história toda, praticamente da história toda, no Velho Testamento, o Velho Testamento praticamente todo, você vai ver, você lê, porque eu tenho certeza que os irmãos leem a Bíblia, e você lê o Velho Testamento todinho, e todo o tempo, a Bíblia fala que o povo de Israel era rebelde e desobediente. Sabe o que acontecia quando o povo de Israel era rebelde e desobediente? Deus mandava um povo maior, ou um povo mais fraco de repente. E aquele povo era
tomava o povo de Israel e governava o povo de Israel, fazia deles escravos. E aquele povo vinha e se arrependia diante de Deus, e Deus perdoava. Mas passado algum mais outro tempo, e acontecia a mesma coisa, Deus mandava, aquele povo era rebelde, desobediente, e Deus mandava pragas. Deus perdoava de novo, e aquele povo continuava fazendo a mesma coisa, a mesma história acontecendo o tempo todo na Bíblia. Lá em Juízes 13:1, fala assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. A história toda, se você ler a história toda de Juízes, você vai enxergar que o tempo todo Deus colocava aquele povo para ser subjugado, porque aquele povo era rebelde. Aquele povo, de vez em experimentar o melhor que Deus tinha, era um povo que não queria experimentar o melhor que Deus tinha. E aquele povo o tempo todo sofria, e o povo o tempo todo batia a cabeça. Lá em Salmos 95:10, fala assim: durante 40 anos, fiquei irado contra a nação, contra aquela geração, e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Meu irmão, é um pouco triste ver a história de Israel, porque eles foram a nação escolhida por Deus. Foi a nação que Deus escolheu. Foi o povo que Deus adquiriu. Foi o povo que Deus sempre abençoou, um povo que Deus sempre abençoou, um povo que Deus sempre cuidou. De tempo em tempo, Deus mandava um profeta. De tempo em tempo, Deus mandava alguém para avisar: se arrependam, se arrependam, se arrependam, que Deus vai tomar. Deus vai permitir que tome essa nação. Depois nós olhamos a história da Babilônia, quando o povo de Israel e Judá começou a ficar pecaminoso e fazer tudo que não se importava com a palavra de Deus. Deus permitiu que a Babilônia tomasse Israel e Judá, e fosse governado, e fosse subjugado outra vez. E aquele povo foi para o exílio, porque aquele povo foi desobediente, aquele povo não se importou com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente desobedece a palavra de Deus, desobedecemos através da Bíblia. Olhamos a Bíblia e vemos qual o caminho, o que Deus tem nos ensinado, e somos desobedientes. Muitas vezes somos desobedientes à palavra de profetas. Deus traz alguns profetas dentro da igreja, e o profeta avisa: olha, Deus está trazendo arrependimento, Deus quer trazer cura. Você desobedece. Às vezes, ou muitas vezes, Deus usa o pastor para trazer uma palavra profética da igreja. Desobedecemos a palavra do pastor. Muitas vezes um líder, alguém que está andando com Deus, tem uma intimidade com Deus, traz uma palavra viva, e nós tampamos nossos ouvidos. Me desculpa, meu irmão, mas tudo que plantamos nós vamos colher um dia. Tudo que nós estamos plantando nós vamos colher em algum momento em nossas vidas. Qual tem sido o espírito que tem entrado no nosso coração? Muitos de nós cristãos temos sido desobedientes, porque perdemos o temor, que é o termômetro da nossa vida cristã. Perdemos o temor, perdemos o respeito. A pessoa que está do seu lado, vou te falar, provavelmente vai subir contigo para o céu, para a eternidade. É bênção, né? Agora, que coisa bonita, chegar no céu, daí está lá o irmão João, o irmão Marcos, anjo Gabriel, chama esses dois aqui. Olha aqui, ó, Facebook, WhatsApp, manda aí, ó. Aí vem lá o arcanjo Gabriel, o Miguel, com a lista. Olha aqui, ó, o Marcos falando mal do João, aqui, ó. Chama aqui, ó, daí todos os anjos. Oh, que coisa feia, né? Do outro lado lá a plaquinha, né? A plaquinha do inferno. Venha rápido para o inferno, somente no botão. Está na cadeira lá do céu e começa os irmãozinhos da igreja, né? Gente, nós somos chamados para caminhar juntos. Você gosta não do seu irmão? Deus te chamou para caminhar com cada um. É impossível existir igreja sem caminhar junto. A palavra igreja, em grego, quer dizer eclésia. E trazendo para o português, quer dizer assembleia. Assembleia faz parte de quê? De uma reunião. Pessoas juntas.
Tem pessoas falando aí que dá para ser igreja, sem pessoas. Gente, me desculpa, é impossível servir o Senhor sem ter pessoas do lado. É impossível servir o Senhor sem caminhar com pessoas do seu lado. Você tem problema ou não? Meu irmão, ore pela vida dela. Muitas vezes nós entramos no deserto. E entramos e ficamos sozinhos. Sabe por quê? Porque todo mundo que poderia nos ajudar, nós julgamos, nós falamos mal, nós criticamos ela, e se fosse possível, nós promovemos ela ao céu, nós promoveríamos, né? Mandá-los para o céu. Mas sabe, nessa vida, é para nós caminharmos juntos, como eu falei, nós somos um corpo. Paulo o tempo todo, em Romanos, em Efésios, lá em Tessalonicenses, em Colossenses, o tempo todo ele está falando, olha, nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo. E quando nós caminhamos juntos, meu irmão, é mais fácil. Se eu perguntasse aqui à igreja, quantos irmãos por algum momento entraram no meio do deserto e tinha alguém do seu lado para ajudar, a tirar, a fazer caminhar, a fazer passar, atravessar, meu irmão, é impossível atravessar o deserto se não tiver pessoas do nosso lado. Se não temos pessoas do nosso lado, nós deixaremos de atravessar o deserto para viver dentro do deserto. Lá, Romanos 12:5 fala assim, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Meu irmão, nós estamos ligados, estamos conectados. Nós somos uma igreja. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um não está bem, meu irmão, todos não estão bem. Faz parte. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ter uma unha encravada algum dia. Alguém já aqui teve unha encravada? Do dedão ainda? Misericórdia. Gente, aquela dor que de vez quando o cara pisa, você vê até Jesus. O negócio é tenso. Aquele dedão que de madrugada ele começa a latejar e você acorda. E desce na geladeira e pega 2 gelos para colocar no dedão. Não sei, alguém já passou por isso? Ah, gente. O dedão está bem, mas é só o dedão. Qual o problema de um dedão? Mas o dedão não está bem. Faz todo o corpo sentir. Se nós somos corpo de Cristo, nós estamos dispostos a ajudar um ao outro. Nós estamos dispostos a amar um ao outro. Independente se ele está no deserto, eu estou lá para ajudar ele. Eu estou lá para ajudar ele a passar, a vencer. Nós estaremos juntos, a caminhar juntos. Você vai vencer, nós estamos juntos. Imagine aquele povo no deserto. Que loucura. Que coisa louca. E a terceira razão que eu vejo que muitas vezes nós estamos no deserto é a razão que nós perdemos o foco da nossa vida. Nós perdemos o foco da vida cristã. Nós perdemos o foco de caminhar com Deus. Sabe, o deserto é o resultado de uma vida que vive sem foco. Se nós estamos vivendo e não queremos sair, ou não estamos saindo, é porque muitas vezes está faltando você olhar e ver que lá no final existe o foco, e eu vou caminhar em direção. O foco é Cristo, a salvação, a eternidade. Mas, muitos de nós como os cristãos, nós temos uma capacidade imensa de perder a nossa visão. Nós temos uma capacidade gigantesca de se perder. O foco é a visão, de onde nós queremos chegar, do propósito que nós temos. Aquele povo estava lá próximo, aquele povo estava olhando a Canaã. A história da Bíblia conta que 2 homens tiveram que trazer um cacho de uvas, carregando nos seus ombros. Que as uvas, gente, imagine, uma uva do tamanho de uma laranja, era suco de uva todo dia, não precisava comprar daquela marca, né? Todo dia pegava fresquinho, só espremia, que coisa maravilhosa ia ser.
E aqueles homens olharam tudo isso, viram a promessa de Deus, até como falaram assim, olha, a terra mana leite e mel, a terra é boa. Mas chegaram na hora, eles perderam o foco. Eles começaram a olhar os gigantes que tinham, eles começaram a olhar os problemas que possuíam naquele lugar, eles começaram a se preocupar com tudo que tinha ali em volta. Meu irmão, era nítido. Olhando a história e os números que tinham, era nítido que aquele povo conseguiria vencer. Era nítido que eles conseguiriam passar por ali, mas eles ficaram completamente cegos. Quantos de nós que, nessa vida, estamos perdendo o nosso foco? Perdemos com coisas alheias, perdemos nosso foco com coisas que não são importantes no nosso dia a dia. Muitas vezes deixamos de servir a Deus, porque apareceu alguma coisa no meio do caminho, algo que de repente não tinha nem importância ou valor, mas nós deixamos de lado, nós começamos a olhar e querer aquilo, e esquecemos que, de repente, aquilo que estava ali no caminho era algo tão pequeno, perto daquilo que Deus teria, daquilo que Deus havia proposto. Quando nós olhamos para o lado e vemos alguma coisa na vitrine e ficamos olhando, e queremos aquilo tanto, 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 mas esquecemos aquilo que Deus tem para nós, é muito maior, muito melhor, muito superior. Nós caminhando na igreja, servindo a Deus, quantos irmãos eu vi, amigos meus, se perdendo, trocando, como a palavra fala em Hebreus, de vez trocando os prazeres de Deus pelos prazeres do mundo, consumindo as coisas da terra por tão pequenas coisas. Igual a história de Esaú e Jacó, quando Jacó compra a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. Um prato de lentilha, irmão, um prato de lentilha é gostoso, com calabresa, com bacon, mas tá bom, gente. É só isso. Desculpa, não é verdade? Agora olhar tudo que Deus tinha, toda a promessa que tinha, todas as coisas maravilhosas que tinha, pelo prato de lentilha, gente. Nenhuma picanha vale a pena, me desculpa. Mas por que tantas vezes nós perdemos o tempo olhando para aquilo? Oh, eu quero isso tanto, meu irmão. Não esqueça, você é cidadão dos céus. Você não foi chamado para essa terra, você foi chamado para a eternidade. É o lugar que Deus chamou você, é para a eternidade. A Bíblia conta a história de Saul, rei Saul. Começou bem, rei Saul começou de uma forma excelente, humilde, coração corajoso, ouvia a Deus, obedecia a Deus, era um cara excelente, era um ótimo guerreiro, conquistava as pessoas, conquistava aquilo que Deus colocava, mas ao passar do tempo, o desejo do seu coração ofuscou a sua visão. O desejo do seu coração ofuscou aquilo que Deus tinha para ele, os planos de Deus. Aquilo que acontece conosco. Deus nos dá alguma coisa, nós começamos a olhar aquilo que é terreno. E ele começou a olhar aquilo que era terreno. Ele começou a olhar tudo que era importante ali. Ao passar dos anos, ele começou a amar mais a sua própria vida daquilo que Deus tinha. Chegou ao ponto que o rei Saul quis se tornar um sacerdote, quis sacrificar. Chegou a um ponto onde o rei Saul, ele quis honrar a si mesmo, de vez em honrar a Deus. Ele preferiu sacrificar a Deus do que obedecer a Deus. Ao ponto que Deus falou ao rei Saul através do profeta Samuel: hoje eu rasgo o teu reino e tiro das tuas mãos e dou ao outro. A Bíblia fala que a partir daquele dia, o rei Saul, ele começou a se tornar uma pessoa paranoica, se tornou uma pessoa possessa, se tornou uma pessoa louca, desconfiada, uma pessoa que começou a odiar os próximos, seu próximo, até o seu próprio genro, querendo matar o seu próprio genro, até chegou um momento que ele começou a perder, ele se suicidou, matou a sua própria vida. A história de um homem que deveria ser uma história maravilhosa. A história de um primeiro rei de Israel, que deveria ser uma história excelente, mas o seu reinado terminou desgraça.
Seu reinado terminou em vergonha, porque aquele homem perdeu o seu foco na vida. E quantos de nós estamos perdendo o nosso foco nessa vida? Eu lembro uma vez eu fui a São Paulo com um amigo, dirigindo o carro, e eu era um pouco mais novo, não conhecia São Paulo muito bem, e eu sempre olhava as placas para saber o lugar que eu ia. E eu dirigindo, olhando as placas, mas certo momento, eu comecei a olhar, para os outros lugares. Meu amigo começou a puxar uma conversa, fiquei tão contagiado pela conversa. E quando eu percebi, nos últimos 10 minutos daquela caminhada, eu havia perdido as placas, não sabia onde estavam as placas, não sabia a direção que eu estava. Eu havia me perdido. E como uma boa cidade de São Paulo, gigante do jeito que é, para você voltar para o lugar certo, na entrada certa, demora muito tempo. E eu perdi muito tempo, porque eu perdi o meu foco naquele momento. E quantos de nós estamos perdendo tempo? Quantos de nós estamos ficando doentes? Quantos de nós temos perdido a nossa fé? Quantos de nós temos deixado de provar o melhor que Deus tem? Quantos de nós temos deixado de experimentar as promessas, os sonhos, tudo que Deus tem em nossas vidas? Porque temos perdido o nosso foco. E temos preferido viver no deserto do que viver no oásis de Deus. Quantos de nós preferimos viver sofrendo no deserto do que atravessar e viver o melhor que Deus tem? Eu quero terminar com um texto que está em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Do 1 ao 9. Isso aqui é no final praticamente da caminhada, da história. Que fala assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-lo e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Interessante, como falei, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. O povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Sabiam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, Deus da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales, nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite, oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas nem ferro, onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Mesmo na infidelidade de Deus, na infidelidade do povo, mesmo o povo preferindo viver no deserto, Deus, em todos os momentos, cuidou do seu povo. Eu não sei o deserto que você está vivendo, mas mesmo assim, mesmo Deus permitindo que muitas vezes seja humilhado, que você sofra, de repente por alguma decisão sua, por algo que você plantou. Mas mesmo assim, Deus ele cuida dos seus filhos. Deus está cuidando de nós. Deus está nos segurando.
E o desejo de Deus é fazer que você não viva no deserto, mas viva no oásis de Deus, no paraíso de Deus. O desejo de Deus não é que você passe essa vida sofrendo, mas que você experimente o melhor que Deus tem para você nessa terra. Coisas que nossos olhos não conseguiram ver, nossa cabeça não consegue enxergar, não consegue entender, coisas que as mãos humanas não conseguem construir, riquezas que os homens do mundo não enxergaram ainda. Sabe, é o plano de Deus para você, para mim, para você, é a eternidade, é o chamado celestial, é o oásis dos céus. É isso que Deus quer para mim e para você. Meu irmão, o deserto não é o seu lugar. É tempo de você sair do deserto. É tempo de você se levantar e falar assim, não, aqui não é o lugar que Deus me chamou. Eu quero sair daqui, eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero ser uma mulher, um homem, na onde eu estou, ser usado por Deus. Na onde eu for, eu quero que essa terra seja abençoada, porque eu sou um homem, sou uma mulher de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero te convidar, em nome de Jesus. Você sabe que você tem vivido um deserto. De repente um deserto que está te consumindo. Ou de repente você entrou nesse deserto, só está atravessando, mas está difícil. Meu irmão, como eu falei, o lugar que Deus nos chamou não é o deserto. Deus nos prometeu Canaã, a terra prometida, o lugar celestial. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que está vivendo nesse deserto, por alguma coisa, por alguma razão, ou Deus falou contigo, eu quero em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus dê autoridade a você, para que Deus faça vencedor. Se existe alguma coisa que sabe que você de repente pisou na bola, e é isso que você está colhendo, mas meu irmão, existe o tempo de você chorar aos pés do Senhor, e se quebrantar, pedir misericórdia, chorar aos pés de Deus, em nome de Jesus. Se você entendeu essa mensagem, eu quero orar por você, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Vou chamar os pastores para orar em nome de Jesus para nossos irmãos. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar
passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. Espírito Santo, o Senhor é o que nos guia, é o Senhor que toma conta, Senhor, de nossas vidas, nos direciona. Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, nossos irmãos. Senhor, nós sabemos que muitas vezes estamos colhendo algumas coisas, Senhor, mas nós sabemos que não é o plano, Senhor, que nós vivamos no deserto. Não é o plano do Senhor, Pai, que vivamos uma vida de sofrimento constante. Senhor, nós queremos pedir em Teu nome, Jesus, que a manifestação do Senhor venha a vir sobre essas vidas, que o poder do Senhor toque sobre cada coração. Aqueles que estão fracos, aqueles, Senhor, que estão pensando em parar, aqueles, Senhor, que estão desistindo. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor ponha as suas mãos poderosas, que o Senhor guarde os teus filhos, que o Senhor cuide deles, Senhor, em todos os momentos, que o Senhor fortaleça a fé deles, Senhor, que eles continuem, Pai, olhando, vivendo para a eternidade, que eles continuem, Senhor, lutando, Senhor, vivendo para viver o melhor do Senhor nessa terra. Cuida, Senhor, de cada um deles,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.